Olá, seres abençoados, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Ajuda Tarô, o seu canal do desenvolvimento do autoconhecimento. Meu nome é Márcia Menezes, sou taróloga e hoje eu te convido a descobrir qual é o seu arcano pessoal e o seu arcano atual dentro do tarô. Se você quer entender sobre isso, fica comigo até o final do vídeo. Mas antes eu peço para que vocês já se inscrevam no canal, deixem seu like, tá? E me ajudem aí na divulgação, compartilhando o vídeo com outras pessoas, para que eu possa estar sempre crescendo no canal e trazendo mais e mais conteúdo para vocês. Hoje, a gente vai entender por que as cartas de número 1 a número 9 têm essa vibração na nossa vida, tá? E como que eu faço para descobrir qual carta da número 1 a número 9 é a carta que me representa, né? Ou que tá me influenciando energeticamente no ano atual que eu estou. Então, eu fiz um slidezinho que eu vou compartilhar aqui com vocês, para facilitar o entendimento na hora da gente fazer a soma e entender direitinho como que a gente faz isso para chegar ao nosso número. Vou compartilhar aqui com vocês. Então, gente, aqui, ó, deixa eu abaixar aqui um pouquinho, para não atrapalhar. Então, aqui entendendo sobre a tiragem do nosso ano pessoal e do ano atual. Eu coloquei esse post lá no meu Instagram, para quem ainda não me segue, é @ajudatarô, sem o T no final, tudo junto, tá? Segue lá, porque lá eu vou estar explicando várias coisas sobre tarô, tiragens, carta do dia e outras coisas mais, tá bom? Para a gente entender qual é o nosso ano pessoal, eu coloquei aqui um exemplo. Então, imagine uma pessoa que nasceu no ano de 1969, no mês 11, no dia 19. Então, você vai somar 1969 mais 11 mais 19, tá? Somando isso tudo aqui, deu 1999, certo? Somando 1 mais 9 mais 9 mais 9, você vai ter o número 28. Como eu falei para vocês, a gente só descobre o nosso arcano pessoal, né? Pegando as cartas do tarô do número 1 ao número 9. Então, eu vou destrinchar esse número até ficar um número correspondente. 10, né, vai dar mais. Então, eu vou somar 2 mais 8, vai dar 10. Depois, eu somo 1 mais 0, vai dar 1. Então, todo mundo vai fazer assim, até chegar um número único de 1 a 9, ok? No caso dessa pessoa aqui, ela é um número mago, tá? O número 1, que representa a carta do mago. Já vou explicar para vocês o que significa. E para descobrir a carta do nosso ano atual, o que a gente faz? A gente pega a última data do nosso ano de aniversário. Muitos sites colocam esse tipo de tiragem para a pessoa descobrir, só que o sistema do site sempre coloca o ano atual que a pessoa está. E não, é sempre de aniversário até aniversário. Então, se essa pessoa aqui nasceu em novembro, até novembro de 2020, ela vai estar numa vibração, tá? Então, ela tem que pegar o quê? A data do último ano do último aniversário. Então, o último aniversário foi em novembro de 2019. Então, vai pegar 2019 mais 11 mais 19. Vai fazer todas essas somas aqui, ok? Mesma coisa, tá vendo? Que vai chegar ao número 6. Vai somar depois todos os números, um por um, tá vendo? 2 mais 0 mais 4 mais 9, que vai dar 15. Depois o 1 mais o 5, que vai dar igual a 6. Então, essa pessoa aqui está numa vibração do ano dos enamorados. Ok? Então, eu voltei aqui para mim. Então, depois que vocês fizeram essas contas, né, que vocês descobriram qual é o seu número, ok? Agora eu vou explicar um pouco sobre as cartas para vocês entenderem quais são as características que vai bater aí com vocês com relação ao número que vocês descobriram agora, ok? Deixa eu fechar aquela primeira parte aqui. Então, gente, por que é importante a gente entender qual é o nosso arcano pessoal e qual é o nosso arcano pessoal? O nosso arcano pessoal, ele vai falar de nossas características, de nossos potenciais, tá? Então, quais são as características e os potenciais que dentro do tarô a gente nasceu com isso, né? A gente nasceu com a vibração daquela carta. Lembrando que toda carta tem um número, tá? Como eu falei para vocês no vídeo lá do que era o tarô, eu expliquei para vocês que tudo na carta era importante. O número, né, as informações todas dentro da carta.
tudo que existia dentro das cartas eram extremamente importantes, tá? Então, o que acontece? Quem nasceu sobre a determinados números vai ter potenciais, né? Vai ter características daquela determinada carta, tá? E a sua carta de ano atual é uma característica que você deve adotar para sua vida. Então, poxa vida, você está sob a vibração da sacerdotisa? Opa, peraí. Então, eu tenho que ter uma característica mais que me liguem mais as características da sacerdotisa. Então, o que eu posso adotar da sacerdotisa para mim esse ano, se eu estou na vibração dela? Então, eu vou explicar para vocês. Então, quem nasceu, gente, sobre a característica do mago, tá? Quem nasceu sobre o número 1, são pessoas cheias de vontade, com grande domínio, com grande iniciativa, são pessoas extremamente criativas, ágeis, competentes, habilidosas, tá? São pessoas muito confiantes, né? Lembrando que o mago, ele domina os 4 elementos. Então, assim, são pessoas que pensam em fazer muitas coisas, têm aquela vontade de criação, de iniciar as coisas, tá? O lado negativo do mago, quando a pessoa está em desequilíbrio, sempre o lado negativo, gente, é quando a pessoa está em desequilíbrio. Na realidade, as características positivas são as que mais vibram para a pessoa. Mas no momento em que a pessoa está mais em desequilíbrio, é que vai pesar aquela característica um pouco mais negativa, né? Então, no caso do mago, é porque às vezes ele tem dificuldade de fazer as coisas, né? As diversas coisas que ele se propõe a fazer. Por quê? Porque ele faz um monte de coisa ao mesmo tempo e ele não dá conta, né? Então, ele pode estar falando coisas que ele não consegue cumprir, né? Ele pode ser um pouco trapaceiro, né? Nesse sentido, né? Porque ele faz combinado com as pessoas, promete coisas, é um pouco ilusionista demais. Então, esse é o lado aí negativo quando a pessoa está nesse desequilíbrio, no caso do número 1, do mago, tá? Já as pessoas que nasceram sobre a vibração do número 2, são as pessoas da sacerdotisa ou papisa, como é chamada no tarô, tá? São pessoas extremamente intuitivas, profundas, são pessoas mais interiorizadas, né? São pessoas, no geral, muito passivas, que se interessam por coisas ocultas, que se interessam por magias e coisas assim que às vezes as pessoas não conseguem explicar, tá? Já quando a pessoa está no lado mais negativo, são pessoas que têm muito desvaneio, né? São pessoas que fantasiam muito, né? Que reprimem um pouco os sentimentos dela. Às vezes podem ficar um pouco melancólicas, né? Então, esse é um lado mais negativo aí da sacerdotisa. No caso da imperatriz, gente, que é a carta de número 3, tá? Quem nasceu sobre a vibração 3. A imperatriz é o arquétipo da mãe, né, no tarô. Então, são pessoas extremamente férteis, são pessoas assim que tudo parece que põe a mão dá certo, né? Tudo faz acontecer. São aquelas pessoas que pensam numa ideia e começam a fazer as coisas acontecerem para que aquilo se frutifique, tá? São pessoas muito parceiras, são pessoas que sabem trabalhar em conjunto, são pessoas muito família, amorosas, são pessoas protetoras, geralmente são pessoas muito comunicativas, muito alegres e que gostam também de liderar, pessoas que têm essa facilidade aí para liderar as coisas. No sentido mais negativo, também pode ser que se torne uma pessoa um pouco mais ciumenta, controladora, um pouco manipuladora, né, um pouco vingativa. É bem aquele arquétipo assim da mãe, né, que tenta controlar tudo, que é um pouco ciumenta com os filhos e etc, tá? A carta de número 4 é a carta do imperador, tá? O imperador, gente, ele é sempre o líder, né? Aquele que comanda, que faz as coisas acontecerem. Ele é muito disciplinado, ele é muito controlado, ele sabe administrar as coisas, o lado financeiro dele, então ele sabe se controlar, tá? São pessoas extremamente objetivas, autoconfiantes, tá? Mas no lado negativo, vão ser pessoas extremamente mandonas, vão ser pessoas controladoras, um pouco orgulhosas, teimosas e até um pouco arrogantes, tá? Quando tá em certo desequilíbrio aí. Mas é uma carta belíssima e o imperador também é o arquétipo do pai, gente. Ele sempre tem essa questão aí de ser o arquétipo do pai, tá bom? A carta de número 5, gente, é a carta que vai falar do Papa, tá? São pessoas que quando... Papa ou sumo sacerdote, tá? No tarô, tem essas duas denominações. São pessoas que gostam muito de aprender e gostam muito de ensinar, são boas conselheiras,
são pessoas que gostam de viver muito coerente com os seus ideais, são pessoas que procuram ideais na vida, né? Gostam de seguir regras, são pessoas extremamente inteligentes, que gostam muito de aconselhar, que gostam de conhecer lugares novos, gostam de viajar, de aprender coisas novas. Tudo que se trata de eu vou aprender, eu vou conhecer alguma coisa nova, o número 5 tem muito essa vibração, tá? O lado negativo é que são pessoas, como eu falei para vocês, são pessoas às vezes um pouco mais tradicionais, né, que seguem as regras e tal. O problema disso é quando isso vem em excesso, extremamente tradicionais, um pouco moralistas demais, cabecinha um pouco fechada. Às vezes são pessoas que são muito religiosas, uma religiosidade ao extremo, assim, podem ser um pouco intolerantes ou um pouco conservadoras demais, tá? Então, esse é o lado negativo aí. Quem nasceu sobre a vibração do 6, nasceu sobre a carta dos enamorados. Tem alguns tarôs chamadas de a carta dos amantes, tá? São pessoas extremamente amorosas, são pessoas sensuais, estão sempre buscando, né, um romance na vida, um envolvimento na vida. São pessoas que gostam de fazer isso. São pessoas muito sedutoras. São pessoas, gente, que estão sempre na dúvida, porque são pessoas que geralmente na vida têm sempre uma possibilidade de escolha, principalmente no lado amoroso. Então, elas querem fazer sempre a escolha perfeita, a escolha certa, então acabam estando sempre na dúvida, né? São pessoas que gostam de viver romance e são extremamente românticas, tá? O lado negativo disso, gente, é que às vezes elas, como têm muitas opções na vida, elas ficam estagnadas, elas não sabem o que escolher, né? Elas não sabem que caminho seguir, elas têm tendência, às vezes, a se relacionar ou ter relacionamentos incertos, né? Se envolver com relacionamentos incertos. E a gente só vai ter dúvida na vida se a gente tiver mais de uma opção de escolha. E no caso da pessoa que nasceu com a vibração do número 6, que é a vibração da carta dos enamorados, geralmente são pessoas que sempre estão nessa situação, sempre estão nessa questão aí de ter dúvida, né, de ter mais de uma situação aí para poder fazer a escolha. E isso faz com que às vezes a pessoa fique paralisada, ela não sabe o que faz, né? Muitas opções e ela fica meio sem saber o que fazer. Quem nasceu sob a vibração do carro, gente, são pessoas que buscam as oportunidades na vida, correm atrás do que quer, sabe? Buscam direcionamento, seguram firme no que quer e vão em frente. Geralmente são pessoas que têm domínio, que têm pulso firme, que não se deixam influenciar por outras pessoas, tá? São pessoas que quando tem uma coisa para resolver, elas vão e resolvem. Elas não gostam de procrastinar nada, elas têm uma coisa para fazer, elas vão e querem fazer, tá? Elas buscam sempre um foco, um objetivo na vida e vão atrás desse objetivo. O problema disso, gente, é esse excesso, né, de força que elas fazem tudo que elas se propõem a fazer, né? São pessoas que tentam, às vezes, controlar demais tudo. E por isso acabam ficando um pouco estressadas, gostam de tudo muito rápido, né? Como eu falo, eu gosto de tudo para ontem, né? Tudo que tem para fazer, fazem para ontem. São extremamente agitadas. E isso, às vezes, para as pessoas que estão ao redor delas, é complicado, porque às vezes as pessoas não têm esse ritmo, né? Não têm esse ritmo de fazer as coisas da mesma forma. E elas geralmente são pessoas que têm essa questão de querer tudo muito rápido. Às vezes, até por querer fazer tudo muito rápido, fazem e depois falam, poderia ter feito de outra forma, vou fazer de outro jeito, né? Então, esse é um lado negativo, né? São extremamente ansiosas, tá? Quem nasceu sobre a vibração da carta 8, nasceu sobre a vibração da força. Muita gente que conhece o tarô associa a carta 8 à carta da justiça, tá? Em alguns tarôs, a carta 8 vem como a carta da justiça. Em outros tarôs, os tarôs de origem mais europeia, vem a carta 8 como a carta da força. E os de origem mais francesa, geralmente vem a carta 8 denominando a carta da justiça, tá? Eu vou explicar para vocês, vou fazer um outro vídeo falando sobre isso, né? Mas na minha visão, no meu conhecimento, a carta da 8, ela sempre vai ser a carta da força. Ela sempre vai estar com esse peso. É lógico que no momento da leitura, o importante é a gente ler a carta que caiu, né? Caiu a força, a gente vai ler a força, né, no seu sentido geral. Caiu a justiça, a gente vai ler a justiça no seu sentido geral, tá?
Mas, por exemplo, nesse caso aqui que a gente está fazendo as denominações, é importante fazer esse parênteses aí explicando para vocês sobre isso, tá? Então, a carta 8 vai sempre representar a carta da força, tá? Em todo o meu conhecimento, eu sempre associo a carta 8 à carta da força. Se por acaso você que estiver me assistindo associar a carta 8 à carta da justiça, então tenta ver as características da carta 8 associando a carta da justiça, o que para mim não faz sentido, né? Como eu expliquei para vocês. Tem várias linhas de tarôs e cada tarô vai para uma linha, né? Quem começa a estudar o tarô já sabe do que eu estou falando. Mas para mim a carta 8 ela está totalmente associada à carta da força. E futuramente, para não se estender muito agora, eu vou fazer um vídeo só explicando sobre isso, né? Por que eu enxergo a carta 8 como a carta da força em todos os seus sentidos, né? Explicando, detalhando essa informação para vocês, ok? Então, quem nasceu, gente, sobre a carta 8 são pessoas extremamente determinadas, valentes, são pessoas corajosas, com grande autoestima, são pessoas vaidosas, né? São pessoas de grande libido, fazem tudo com muita paixão, têm muito autocontrole, autodomínio, são pessoas teimosas também, tá? No seu lado negativo. Gostam de um certo luxo, de uma certa luxúria, né? Se esforçam demais, às vezes, para querer passar uma impressão de que nunca são fracas, né? Que nunca fracassam, tá? Então, isso às vezes acaba prejudicando, porque elas não se permitem se fracassar, né? Ou passar essa impressão de fraca para outras pessoas, ok? E às vezes elas se glorificam demais quando fazem uma determinada coisa boa, né? Uma coisa boa. Podem ter uma tendência a ser ninfomaníacas, tá? Então, assim, esse é o lado mais negativo aí da quem nasce sob a vibração do número 8 da carta da força. Quem nasce sob a vibração da carta 9, que é a carta do ermitão ou eremita, tá? Em alguns tarôs chama ermitão, outros eremita. São pessoas muito sábias, são pessoas que gostam de aprender com as experiências das outras pessoas e as próprias experiências, tá? Elas costumam olhar a vida como um todo, então elas separam o que as outras pessoas já aprenderam e já desenvolveram, e elas absorvem essas experiências para elas. São pessoas muito reflexivas, tá? São pessoas que desvendam as coisas, é muito interessante. Às vezes elas nem têm todas as informações, mas elas conseguem desvendar as coisas, tá? Elas são pessoas que geralmente estão sempre buscando por significado na vida. Então, elas gostam de ter um grande significado na vida. A vida não é assim, simplesmente vai vivendo a vida. Não, elas buscam por significado na vida. Isso é uma coisa muito bonita aqui, quem nasce com essa vibração, tá? Elas gostam de se isolar, gostam de serem um pouco mais isoladas, tá? Como eu falo, é um isolamento de bom grado, não é um isolamento porque a pessoa não consegue se envolver com outras pessoas, não, é um isolamento de bom grado, as pessoas gostam de estar sozinha, elas gostam disso, tá? Então, é aquela pessoa que fica mais quietinha na dela e tá tudo bem, ela gosta disso, tá? O lado ruim é que de tanto ficar, né, quietinha, sempre na dela, são pessoas que se tornam um pouco mais solitárias, tá? Elas sentem como se elas não fossem desse mundo, né? Às vezes elas falam, ah, meu Deus, parece que eu não pertenço a esse mundo, né? Eu tô meio deslocada, ok? São pessoas que têm tendência a ser um pouco tímidas, às vezes gostam das coisas muito perfeitas, muito bem ajustadas, né? Que as coisas sejam muito bem combinadas, muito bem feitas, tá? Se pega uma coisa para fazer, faz bem feitinho, quer tudo certinho, né? Às vezes querem ser até perfeccionistas nesse sentido, tá? Então, esse é o lado aí do ermitão. E dito isso, gente, eu vou explicar para vocês por que é importante, então, a gente descobrir sobre isso. Além da gente entender as nossas próprias características, por exemplo, eu estou gravando esse vídeo para vocês agora no mês de agosto, né? No ano de 2020, em que a gente está vivendo essa situação aí no mundo, né? Dessa quarentena, dessa pandemia aí, que está deixando todo mundo aí preocupado, cabeça quente. Então, por exemplo, gente, uma pessoa que nasceu com a vibração número 1, como o exemplo que eu dei para vocês, tá? Nasceu sobre a vibração do mago. E esse ano ela está, no ano atual dela, número 6, ou seja, uma pessoa que está cheia de vontade, cheia de atitude, cheia de iniciativa para a vida. Esse ano, se for solteira, está cheia de contatos, cheia de escolhas, cheia de possibilidades na vida e não consegue sair, não consegue ter mais contato social devido a tudo que está acontecendo.
Então, a pessoa, às vezes, fica numa perturbação, porque parece que o universo está oferecendo várias possibilidades para ela, e ela tem toda aquela garra, toda aquela vontade, mas ela não está conseguindo desenvolver esse ano. Então, ela entendendo isso, essa vibração desse ano, ela vai entender que esse ano ela está num momento de escolhas, sim? Então, é um momento, às vezes, que ela precisa só avaliar, ficar com calma. Essa fase vai passar, ela vai entender que esses ciclos, cada ano vai estar diferente, tá? Então, ela vai se entender mais, ela vai se acalmar muito mais. Então, por exemplo, eu estou no ano de sacerdotisa, graças a Deus. Então, peraí, opa, esse ano a sacerdotisa é um pouco mais interiorizada, um pouco mais calma, mais intuitiva, e esse ano, né, devido a tudo que está acontecendo, é um ano que as pessoas estão mais reclusas, cada uma na sua casa, né? Cada uma, enfim, cuidando desse lado mais interno, né? Porque o externo, as pessoas não estão conseguindo ter muito contato com o mundo lá fora. Então, eu caí, né? Esse ano, para mim, deu na minha contagem como ano da sacerdotisa. Então, isso foi o lado bom, entendeu? Então, imagina uma pessoa que está com a vibração atual do ano do carro, né? E seja uma pessoa extremamente agitada, né? Ok? Então, ela está nessa vibração aí. Então, ela vai entender essas características para não ficar sofrendo com isso. Vai falar, opa, peraí, o que eu posso absorver aqui dessa carta esse ano de bom? Né? Como que eu posso encaixar as vibrações dessa carta, né? As características dessa carta para mim esse ano? O que eu consigo fazer? Qual é o melhor que eu posso absorver dessa carta para mim esse ano? E outra coisa, gente, às vezes a pessoa, por exemplo, ela é uma pessoa extremamente agitada e ela tá na vibração do 9, por exemplo, do ermitão. E aí ela pensa, tem alguma coisa errada comigo, né? Esse ano eu tô tão isolada, eu tô gostando de ficar sozinha, eu tô gostando de ficar em casa, né? Às vezes a pessoa pensa até que tá um pouco mais depressiva, melancólica, e na realidade não. Na realidade ela tá na vibração daquele ano do ermitão. Então, ela entendendo isso, ela vai começar a trabalhar, né? Quais são os pontos a favor, né? Tanto das cartas do seu ano pessoal, né? Como a vibração da sua carta do seu ano atual. Então, ela vai entender, opa, eu preciso adquirir as características dessa carta esse ano. Então, o que essa carta aqui pode me favorecer esse ano? Quais as características que eu devo ter? Então, às vezes a pessoa está sobre um ano do número 7, por exemplo. É uma pessoa que precisa ter mais força, precisa fazer acontecer, não tem que ficar jogando as decisões para lá, para depois. É o momento e agora. Quem nasce sob a vibração do carro resolve as coisas, né? Então, ou seja, uma pessoa que vai falar, opa, eu tenho que fazer isso na minha vida, eu vou fazer, né? Eu vou parar de ficar empurrando com a barriga, eu vou resolver as coisas que eu tenho que resolver, eu vou pegar as rédeas da minha vida aqui e vou fazer, tá? E assim para qualquer situação, para qualquer pessoa. Eu espero que eu tenha conseguido, né, ajudar vocês a entender, né, esse sentido das cartas. Eu espero que tenha ficado claro aí com um exemplo e que vocês consigam colocar aí na vida de vocês, tá bom? Por hoje foi só. Um grande beijo. Não se esqueçam aí de se inscrever no canal, de deixar o like de vocês, tá bom? E me acompanha lá no Instagram para que vocês fiquem sabendo, né, todas as novidades aí que eu consegui postar para vocês, ok? E até o nosso próximo vídeo. Grande beijo.